O plano de contingência do Covid, ele é o estabelecimento de algumas ações do sistema de saúde, uma padronização, na verdade, de como seria prestado esse trabalho, essa assistência no período de pandemia. O plano de contingência de Teófilo Otoni, a primeira versão dele foi baseada no plano de contingência do Estado. E aí, durante o decorrer do tempo da pandemia, dos 2 anos, ele sofreu 40 alterações, porque à medida que vinham novos protocolos, novas descobertas, né, sobre a doença, esse plano de contingência foi alterado, totalizando então 40 versões do plano de contingência. Nesse plano de contingência tinha a padronização, né, como eu disse, do serviço prestado. O que cada hospital faria, o que cada unidade faria com o paciente, onde seria a porta de entrada, onde seria referência. Então, tudo isso tem contido nesse plano de contingência. Como que ia ser feitas as investigações dos casos, como que ia ser feitas as notificações, como que ia ser o manejo, né, desses casos. E era deparado com duas realidades. Tinha os casos suspeitos e os casos confirmados. Então, como que ia ser a manipulação desses pacientes suspeitos que não podiam ter contato com os casos já confirmados, mas também não podia ficar misturado com os casos que não eram, né, suspeitos Covid, eram uma patologia diferente da Covid. Nenhuma dessas versões do plano de contingência determinou-se que haveria a separação, então, da UPA, que nós tivemos a UPA Gobira, onde iam as outras patologias, e a UPA na Getúlio Vargas ficou conhecida como Hospital de Campanha, a referência de Covid. Então, não só para Teófilo Otoni, mas toda a macro-região, a UPA, né, UPA Campanha, se tornou porta de entrada do paciente Covid. E nesse plano de contingência também tinha todas as alterações que precisavam ser feitas. Foi criada uma UTI dentro da UPA para esse paciente que agravava, que precisava de um tratamento intensivo. E também tinha informações referentes a esse paciente precisa ser transferido. Para onde ele vai ser transferido? O suspeito vai para onde? O confirmado fica onde? O grave vai para onde? Então, tudo isso estava determinado nesse plano de contingência, para que não houvesse, ou pelo menos que se reduzisse ao máximo as falhas humanas, né? Que era uma doença desconhecida, uma forma de trabalhar diferente, e o plano de contingência visa minimizar essas falhas humanas. Tínhamos também determinação do Ministério da Saúde em um monitoramento diário. Todos os dias precisava se monitorar quantos pacientes suspeitos, quantos confirmados, quantos óbitos suspeitos, quantos óbitos confirmados. Isso tudo tinha que ser passado diariamente para o Ministério, e todas as notificações tinham um atraso de até 7 dias. Então, quando se divulgava nos sites, nos jornais, né, aquele número de pacientes, a gente sabia que era um número inferior, porque essas notificações são feitas manualmente, então era um número muito grande de pacientes que eram atendidos e era difícil muitas vezes, né, divulgar isso em tempo real. E até hoje, né, temos ainda uma prestação de contas desse plano de contingência, porque a maior parte do investimento e custeio era do Estado e federal, e
essa prestação de contas ainda é realizada até nos dias de hoje. Por mais que a gente ache que a pandemia já acabou, essa prestação de contas ainda acontece. A gente ainda deve prestar contas de tudo que foi comprado, de tudo que foi utilizado e para onde foi cada centavo que foi destinado para o município. O município só recebeu esses repasses porque ele possuía o plano de contingência. Para receber esse repasse, né, a exigência era o plano de contingência. E depois, por uma determinação da promotoria, a UPA teve que retornar. Então, nós tivemos um outro plano, uma outra alteração no plano de contingência para que, como ficaria numa mesma estrutura, funcionando casos Covid e casos não Covid. E outra coisa também que determinava, que continha, né, nesse plano de contingência, era quais os EPIs seriam padronizados, quais os EPIs seriam utilizados pelos trabalhadores, como era o manejo do corpo, no caso, né, do óbito Covid, como deveria ser preenchida essa DO, como deveria ser o velório. E todas essas ações foram descritas, alteradas, conforme a realidade de Teófilo Otoni, conforme a realidade que era vivenciada dia a dia, porque o Ministério lançava um protocolo que às vezes a gente via que não era cabível à realidade de Teófilo Otoni. Então, por isso, né, foi necessário essas 40 alterações, essas 40 revisões do plano de contingência.